Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, leremos a partir do versículo de número 18 até o 24. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Podeis assentar. É interessante, irmãos, quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, porque elas estão em uma relação de congruência com o tipo de influência que faz obstáculo ao evangelho no local onde encontram-se os destinatários da carta. Algumas das cartas, como aquelas endereçadas aos Gálatas ou aos Romanos, procuravam livrar cristãos, a igreja, da influência de uma mentalidade judaizante, que estava vinculada não ao Velho Testamento, que tem cumprimento no Novo, mas às interpretações equivocadas dos líderes judeus do Velho Testamento, somadas às tradições que eles próprios haviam inventado. E essa visão de mundo judaica tinha elementos de resistência ao verdadeiro evangelho. E na carta aos Gálatas e aos Romanos, é no confronto com elas que Paulo está. Mas na carta aos Coríntios, como eu poderia também mencionar a carta aos Colossenses, o tipo de mundividência, de visão de mundo que está naquela área, naquela região, influenciando e fazendo obstáculo ao evangelho, não é a judaica. O problema em Corinto, o problema em Colossos, não era a mentalidade judaica, era a mentalidade grega, era a mentalidade filosófica. E Paulo vai proclamar o evangelho nestas cartas, esclarecer os irmãos para que eles não se confundam, não misturem o evangelho com as influências que estavam ao redor, exatamente levando em conta qual a influência específica que estava naquele local. E como disse eu aqui na carta aos Coríntios, a grande questão era essa visão de mundo grega, filosófica, que estava criando dificuldades para a comunicação de Paulo com aquela comunidade, na transmissão e manutenção da fidelidade deles ao evangelho. Paulo diz aqui, no versículo 18, que a palavra da cruz, note como ele fala do evangelho, ele o chama de palavra da cruz, porque o centro
da nossa mensagem é o acontecimento da cruz. Obviamente, para que Jesus tivesse ido à cruz, ele teve que se encarnar, assumir um corpo humano, fazer-se homem, o que ocorreu por intervenção do Espírito Santo no ventre de Maria. Miraculosamente, o Espírito Santo lhe propiciou um corpo, sem que este corpo trouxesse a herança adâmica, as consequências, as sequelas do pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele corrompeu e transmitiu corrupção aos seus descendentes, mas essa corrupção não se transmitiu a Jesus, porque o corpo dele não veio por meio da fecundação natural entre um homem e uma mulher, mas por uma obra específica do Espírito Santo, que lhe propiciou o corpo para que ele pudesse se encarnar, sem que nesse corpo ele trouxesse as influências da queda de Adão, que estavam a recair sobre toda a humanidade. Para ele chegar até a cruz, ele obviamente cresceu, pregou, formou discípulos, foi tentado, resistiu a todas as tentações. E obviamente nós sabemos que depois de ter morrido na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Foi o ato divino de Deus Pai, pelo qual ele mostrou que a morte de Jesus Cristo fora especial. Ele não morrera como uma vítima dos judeus meramente, do Império Romano. Ele morreu cumprindo um propósito. Sua morte tinha um significado mais amplo, relacionado à nossa salvação. E Deus, para que todas as reivindicações que Jesus fazia enquanto pregara sobre o sentido da sua morte se convalidassem, se mostrassem como informações verdadeiras, o ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus subiu ao céu, está à destra de Deus Pai, é nosso sumo sacerdote, advogado e intercessor. É claro, existe um antes e um depois da cruz, mas a cruz é o centro, porque Jesus se encarnou para ir à cruz. Jesus foi tentado e resistiu às tentações para que pudesse chegar à cruz como um justo a morrer pelos injustos. Sua vida da geração até a cruz estava em função do que se daria na cruz. A ressurreição foi para que pudéssemos ter um selo do valor da sua morte. A ressurreição foi para que ele, assunto aos céus, levando no corpo as marcas dos cravos do madeiro, pudesse apresentar o que fez por nós ao Pai, e para nós sabermos que aquele que morreu por nós está diante do Pai a nosso favor, para nos trazer segurança da eficácia de sua morte. O centro de tudo era a sua morte. Por isso que o evangelho é chamado palavra da cruz. Aliás, o termo evangelho significa boas novas, boas notícias. O evangelho não é uma cartilha moral dizendo o que você deve fazer. Obviamente que o evangelho espera uma resposta do homem, mas o evangelho é um anúncio do que Deus fez em Cristo Jesus, do que Deus fez por nós através de Cristo. São boas notícias sobre a ação de Deus. O evangelho trata do que Deus fez a nosso favor, da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, com foco, como disse eu, na sua morte. Na primeira carta aos Coríntios 2, verso 2, eu vou ler o 1 e o 2 para ficar mais claro. Paulo diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, note como ele chama a pregação, como ele chama o evangelho, a palavra que ele anunciava, ele chama de o testemunho de Deus. É aquilo que Deus está falando aos homens. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo disse: minha mensagem foi simples, sintética, direta.
não quis outra coisa trazer a vocês senão o conhecimento de Jesus Cristo e este crucificado. Cristo não integra o nome de Jesus. Jesus foi o nome que lhe foi dado enquanto homem. Cristo é um título messiânico, o título prenunciado para o Salvador que viria. Quando Paulo diz: eu não quis anunciar a vocês nada senão a Jesus Cristo, ou seja, a Jesus como Salvador, a Jesus como Redentor e este crucificado, quer dizer que ele é o Salvador e a cruz é o remédio. Ele nos salva através da cruz. As informações imprescindíveis ao Evangelho são a de que Jesus Cristo é o Salvador e de que a cruz tem o remédio para a nossa culpa, que ela é o caminho para a nossa reconciliação com Deus. Quando dialogou com a mulher samaritana, Jesus disse a ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, que é a salvação que viria pela cruz, e quem é esse que fala contigo, ou seja, que ele é Jesus, o Cristo, ele disse: tu me pedirias e eu te daria a água viva. Ou seja, o que ela precisava conhecer era o que vinha de Deus para nós através de Jesus mediante a cruz. E quem era Jesus? E Jesus disse que, sabendo isso, ela deveria então invocá-lo, suplicar pela salvação, e dele receberia. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O Evangelho é, portanto, chamado de a palavra da cruz. Quando nós falamos assim hoje, não tem o impacto que tinha aquela época, porque um costume, a meu ver, inadequado, surgiu na história da cristandade. O de imaginar que a cruz, objeto, deve ser um símbolo representativo do cristianismo. Embora, irmãos, a mensagem do Evangelho esteja centralizada na cruz, os primitivos cristãos não usavam a cruz como um símbolo do cristianismo. Usavam até o peixe, porque as iniciais do nome de Jesus, ajuntadas, davam a expressão grega que significa peixe. Uma vez eu li o livro As Catacumbas de Roma, onde o autor dizia que lá nas catacumbas romanas você não via nas primeiras inscrições de arte dos cristãos qualquer imagem da cruz. E ele até explicava uma coisa interessante. Ele dizia: os primeiros cristãos falavam sempre como símbolo do cristianismo de alguma coisa relativa ao renascimento do crente, a salvação recebida, a um novo nascimento. Então, os símbolos que realmente eu vi quando estive lá, corroborando o que dizia no livro, eram desenhos de Jonas saindo da baleia, eram desenhos de pão, representações, portanto, sinalizando festividade, ressurreição e alegria, porque aqueles cristãos primitivos viam o martírio como um grande privilégio. Morrer servindo a Deus, porque se serve a Deus, é um grande privilégio. Jogados pelos romanos nas arenas, aos leões, eles morriam cantando, celebrando. E aí o autor deste livro dizia uma coisa interessante que eu confirmei quando estive lá. Ouvi, antes que perguntasse a pessoa que nos apresentava aquelas catacumbas, dizer o mesmo que estava contido nesse livro que li antes. Eles diziam unanimemente o seguinte: que quando começam a aparecer cruzes na simbologia cristã, é quando os cristãos já estão mais frios espiritualmente e começam a ver a vida cristã como um fardo, como se a alegria viesse apenas pelo céu e aqui fosse apenas um ponto de sofrimento. Na verdade, meus irmãos, hoje nós enfrentamos ainda um outro problema, é a banalização da cruz. Pessoas colocam a cruz como um adorno, num colar, num brinco,
numa tatuagem. A cruz parece uma coisa de ostentação, um símbolo estético. Mas naquela época, irmãos, em que o evangelho era pregado, a cruz trazia a imagem do horror. Porque a morte mais cruel era por crucificação. Os romanos levavam à crucificação os bandidos mais perigosos. A cena de alguém morrendo na cruz era chocante. A dor e o sofrimento inigualáveis. Então, quando os apóstolos falavam do evangelho como palavra da cruz, não soava como soa hoje, de maneira inofensiva. A gente pensando, palavra da cruz, aquele objetozinho que está num colar, no brinco, que a gente moldura em casa, uma coisa estética. Não, quando ele falava disso, o que as pessoas pensavam não era nada estético, não era em nenhum adorno. O que elas pensavam era em cenas dolorosas, chocantes. Chamar o evangelho de palavra da cruz por si já era uma coisa assustadora. Dizer que pregavam eles um Salvador que fora crucificado era assustador. Para os judeus, um Salvador fraco, que não pôde se defender dos inimigos. Para os romanos, possivelmente um bandido para ter merecido morte tão dolorosa. A Bíblia diz no Velho Testamento, Deus já o dissera, que a morte em cruz era uma espécie de maldição. Maldito que for pendurado no madeiro, dizia o Velho Testamento. E na carta aos Gálatas, Paulo diz que Jesus naquela cruz fez-se maldição por nós. Ele, suspenso no madeiro, levava a maldição que era nossa por conta do nosso pecado. Ele se fazia maldição por nós. Falar que o evangelho era Cristo e este crucificado, chamar o evangelho de palavra da cruz, já arranhava os ouvidos da audiência. Já não era uma escolha simpática de palavras. Apresentar o evangelho escancaradamente assim, já não era um modo estratégico de procurar dos ouvintes a melhor receptividade. Paulo chama palavra da cruz. Palavra da cruz. A igreja de Corinto, parece-me, ela estava pensando assim: bem, vamos pregar a cruz de Cristo, mas vamos encontrar uma maneira mais suave de dizer isso. Vamos colocar isso em palavras retóricas que diminuam o susto que essa mensagem traz, o espanto que ela causa. Como lá em Corinto era um lugar em que muitos filósofos andavam, era uma cidade portuária, e havia muitas discussões filosóficas, retóricas, onde cada um procurava apresentar uma filosofia mais eloquente, mais interessante, mais cativante. Então os de Corinto estavam preocupados em encontrar uma forma de falar disso, dessa mensagem, de uma maneira mais simpática. Mas Paulo os reprovou. Veja o que Paulo diz na 1 aos Coríntios 1,17. Porque Cristo enviou-me para batizar, ou Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo diz: o Senhor me enviou não para batizar, mas para evangelizar. E eu não vou pregar o evangelho com sabedoria de palavras, buscando retórica para poder amenizar a ofensa dessa mensagem. Porque se eu o fizer, eu tornarei a cruz de Cristo vã, eu tornarei a cruz de Cristo nula. Meus irmãos, é interessante como o evangelho, ele mostra que o homem nada pode fazer e que Deus é que faz tudo.
Porque a religião dos judeus, diferentemente do pensamento filosófico dos gregos que está em causa aqui, a religião dos judeus era ética, era moral. O que os judeus valorizavam eram obras da lei. Seguir as cerimônias, cumprir os ritos, cumprir os mandamentos, fazer obras. E Paulo, através do Evangelho, diz que as obras não nos podem justificar diante de Deus. Que se as obras pudessem justificar, Jesus não teria morrido na cruz. Que a mensagem da cruz proclama indiretamente que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, só podem se reconciliar com Deus pelo que Jesus Cristo fez, pelo seu sangue vertido. Que nós não seremos salvos por obras, mas pela fé. O que temos que fazer é bater no peito, é se arrepender, é reconhecer que nada temos, nada somos, nada podemos oferecer a Deus, e abrir o coração em fé para receber a dádiva de Deus, crendo que Jesus vai vir ao nosso coração, perdoar os nossos pecados, mudar as nossas vidas e nos reconciliar com Deus. E lá na carta aos Gálatas, Paulo diz assim em Gálatas 2:21: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo está dizendo: eu não anulo o favor imerecido de Deus, a graça de Deus, o amor que nós não merecíamos que Deus nos teve. Porque se a justiça, a forma de o homem ser justificado diante de Deus, for através da lei, das obras, então Jesus morreu em vão. Mas a mensagem de Paulo é que todos pecaram, é de que não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram. É de que em nós, na nossa carne, não habita bem algum. É que os que estão na carne, Romanos 8, não podem agradar a Deus. Portanto, ele esmaga as preocupações éticas dos judeus, dizendo: vocês não fizeram nada, não farão nada, não podem nada. Mas Jesus fez tudo, e vocês só podem se dobrar diante dele, humilhados, e receber o que ele tem para dar. E aqui na carta aos Coríntios, Paulo vai bater noutra arrogância humana, que não é a ética, é a intelectual. Os gregos, como disse eu, não davam tanta ênfase às obras, à questão ética, moral. Eles davam ênfase a um pensamento coerente, sofisticado, a uma filosofia atraente. E Paulo vai manifestar desprezo por tudo isso. Paulo diz: olha, eu não vou pregar a cruz de Cristo, que eu sei que incomoda, que eu sei que fere a sensibilidade, que eu sei que arranha nos ouvidos, que eu sei que não tem nada de beleza poética ou retórica. Eu não vou sofisticar a mensagem com palavras de sabedoria humana. Não vou fazer a mensagem se tornar vã para agradar aos ouvidos. Eu vou pregar a mensagem crua e simples, como ela é. E Paulo diz o seguinte, no versículo de número 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu vou me deter no verso 21. Paulo diz: olha, pela sua sabedoria humana, pelos seus sistemas filosóficos, o homem não atingiu a Deus. Os sistemas filosóficos são para dar um sentido de existência ao universo, são para dar sentido à nossa vida aqui presente. Mas esses sistemas não falam como o problema do pecado pode ser remediado. Paulo está dizendo, portanto, vocês, com esses sistemas filosóficos que vocês inventaram, vocês não conseguiram entender qual era o real problema de vocês, o pecado. Qual era a real necessidade de vocês? Um sacrifício expiatório, perfeito, capaz de compensar a culpa de vocês.
Vocês nunca imaginaram isso. Com toda a sofisticação de vocês, pela sabedoria de vocês, vocês não alcançaram a sabedoria de Deus. Paulo vai dizer que a sabedoria do mundo, destes sistemas filosóficos, se evidencia diante do Evangelho como tolice. Os homens buscam como viver uma vida melhor, se é enfatizando o prazer ou a disciplina, se é fazendo isso ou aquilo. Procura explicações sobre o universo, como viver uma vida feliz e autêntica. Os defensores de autoajuda hoje, escritores, estão aí dizendo como você pode ser feliz, psicólogos e tudo mais. Mas nada disso resolve o problema do homem. Pela sabedoria do homem, ele não alcançou o plano de Deus. Na verdade, irmãos, quando alguém entende o Evangelho, todas estas coisas viram tolices. Quando você descobre que o real problema do homem não era autoestima, pensamento positivo, o real problema do homem não era falta, melhor dizendo, de autoestima, de pensamento positivo, que o problema dele não era uma questão que se resolveria pela educação, era um problema muito mais grave, muito mais radical, que não haveria maneira de ele resolver. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você entende realmente o que o Evangelho trouxe, a reconciliação do homem com Deus, a terra tocando o céu, o homem alienado voltando ao caminho, o homem espiritualmente morto revivendo. Quando você entende o Evangelho, você vê como tudo que se apresentava como sabedoria diante disso não passa de tolice. E mais ainda, parece tolice porque os homens nunca descobririam, pelo seu sofisticado raciocínio, que a Deus aprove salvar crentes, pela loucura da pregação, ou seja, pela loucura do que era pregado, pela cruz de Cristo. Eles nunca imaginariam, em todos os seus raciocínios e especulações, eles nunca imaginariam que o caminho de volta para Deus estava no sacrifício necessário de Jesus Cristo por todos nós. O Evangelho mostra ao homem que ele é um fracassado moral, mas mostra também que ele é um fracassado intelectual. Ele não teria acesso ao Evangelho senão por revelação. Ele não seria reconciliado com Deus senão pela morte de Cristo. Ele não tem nada a oferecer, ele nada pode descobrir, ele só pode receber o que Deus está trazendo. E lá em Corinto, como estas pessoas, esses irmãos, queriam ser agradáveis aos ouvidos dos outros, estavam procurando uma forma de apresentar a mensagem da cruz de maneira mais sofisticada, eles começaram a comparar os pregadores entre si. Aí um disse: rapaz, eu acho que Paulo fala de uma maneira menos grosseira do que Apolo. Outro diz: não, eu acho que Apolo é que fala de uma maneira melhor, ofende menos os ouvidos. Outros: não, eu acho que é Pedro. Aí começou a surgir um movimento de divisão lá dentro. E na 1 Coríntios 1, a partir do verso 10, Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Como eles queriam apresentar a mensagem de uma maneira mais sofisticada, começaram a se partidarizar. Eu acho que Apolo, que tem conhecimento aí do pensamento grego, ele fala melhor.
Pedro não, é muito direto, fala desse negócio de cruz de maneira muito direta, tem que temperar, o povo não vai achar isso estranho. Não, eu acho que é Paulo. E Paulo diz: acabem com isso, meus irmãos. Nós temos que ter um pensamento só, ser do mesmo parecer. Não digam eu sou de Paulo porque eu não fui crucificado no lugar de vocês. Não digam eu sou de Paulo porque não foi em meu nome que vocês foram batizados. Paulo, irmãos, aqui ele vai dizer que a gente tem que pregar direto. Se ofenda o ouvinte ou não, esta é a mensagem. Não tem que abrandá-la, eufemizá-la. O caminho de volta é pela cruz de Cristo. 1 aos Coríntios 2, Paulo diz assim, versículo de número 4: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo diz: quando eu fui pregar, eu não fui atrás de palavras bonitinhas, para dar uma roupagem melhor à apresentação de que a salvação era por meio de um crucificado, para um povo que via horror na crucificação, que só via bandido em cruz. Ele disse: eu não dei um jeitinho, eu preguei o que Deus me ordenou, e a minha pregação convenceu, porque o Espírito de Deus demonstrou a verdade dela, o poder de Deus se revelou quando eu preguei. Porque eu quero que a fé dos meus ouvintes, é o que está dizendo Paulo, se apoie, não na minha eloquência, não na minha retórica, mas no poder de Deus. No poder de Deus para transformar os corações através da cruz. Através da cruz. E diz aqui, irmãos, no versículo de número 20, onde está o sábio? Como eu disse, o sábio era o filósofo, esse que procura uma visão de mundo, um sistema que dê coerência à vida, ao universo. Paulo diz: onde está o sábio? Ele chegou no Evangelho? Não, ele rodou, mas não chegou lá. Onde está o escriba? No original grego, seria mais ou menos o gramático, mas era o doutor da lei, o judeu que estudava o Velho Testamento, mas o fazia segundo suas próprias elucubrações. Ele lia a Bíblia, não deixando a Bíblia falar por si mesma, mas ele levava suas opiniões para o que estava lendo. Esse daí, o escriba, também não alcançou a mensagem do Evangelho. Onde está o inquiridor deste século? A palavra que se traduz por inquiridor aqui é o orador, o debatedor. Onde estão aqueles debatedores que gostam de debater? Onde é que eles chegaram? Eles chegaram no Evangelho? Não chegaram. Por isso Paulo diz: porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E meus irmãos, Paulo diz uma coisa no versículo de número 18, maravilhosa: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Se você fosse escrever esse versículo, eu acho que você escreveria assim, pela lógica. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é a sabedoria de Deus. Porque loucura está em oposição à sabedoria, né? E até Paulo vai fazer isso, lá no versículo 24. Ele diz que prega a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas note, ele bota poder de Deus na frente, mesmo lá. E aqui ele só fala do poder de Deus. Ele diz: esta palavra é loucura para os que perecem, os que não creem, que vão para o inferno, é loucura para eles. Mas para nós que a acolhemos, que fomos salvos por essa mensagem, ele diz: é o poder de Deus. O pá não parece bem feito, loucura e poder, e não loucura e sabedoria. Ele não está dizendo simplesmente que o Evangelho é uma sabedoria, para ninguém pensar que apenas o Evangelho é um sistema mais refinado que a inteligência humana não alcançara e que Deus iluminou para alcançar. Este Evangelho aqui é poder, irmãos, é poder acima de tudo. Este Evangelho que para este mundo é loucura, é poder de Deus,
Estas mensagens filosóficas, esses sistemas filosóficos fazem a pessoa falar bonito, fazem as pessoas se envaidecerem de seus conhecimentos, mas não arrancam um drogado da droga, não libertam uma prostituta, não tira da sodomia um homossexual, não liberta das drogas. Paulo diz: este evangelho para vocês pode ser loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é o poder que nos libertou da força das trevas, é o poder que nos deu um novo coração, uma nova mente, é o poder que quebrou a força da pornografia, da prostituição, da lascívia, do adultério, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito mais do que corrigir o seu pensamento, esse evangelho muda o seu coração, muito mais do que acrescentar uma sofisticação maior que você pensou. Este evangelho lhe arranca do buraco e lhe dá uma nova vida, e lhe faz uma nova criatura. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você hoje reconhecer o seu pecado diante da cruz de Cristo, se você hoje chamar o Cristo que morreu, mas hoje vive, para entrar no teu coração, você vai sentir o perdão de Deus na sua alma. O Espírito Santo vai dar testemunho ao seu espírito de que já não paira mais condenação e acusação no tribunal de Deus contra você, mas muito mais, ele vai, o evangelho, o poder de Deus, quebrar as cadeias que lhe prendem, as algemas que lhe aprisionam, vai libertar você da força do pecado, para você ser uma nova criatura, para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É loucura para os que não creem, mas para nós que somos salvos, muito mais do que ser a sabedoria de Deus, também é o poder de Deus que mudou tudo em nossas vidas. E Paulo diz assim, versículo de número 22. Aliás, eu vou ler de novo o versículo de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós só tem dois grupos aqui: os que perecem, para os quais esse evangelho é uma loucura, e os que são salvos, para quem este evangelho é o poder de Deus. Meus irmãos, o crente só conhece essa diferença. No mundo se faz muitas distinções. Os gregos chamavam os outros povos de bárbaros e se viam como civilizados. Os romanos também se distinguiam e consideravam os outros gentios. Os judeus se distinguiam, consideravam os outros gentios, pagãos. Neste mundo nós vemos inúmeras divisões. Nós vemos hoje um tribalismo racial, preto, branco, amarelo, homens contra mulheres, mulheres contra homens. Mas nós crentes não aceitamos nenhum desses movimentos, porque em Cristo Jesus não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, não há judeu nem grego, mas todos são um em Cristo Jesus. Todas essas divisões são iníquas. Esses revanchismos são malignos. Nós não somos feministas, nós não somos machistas, nós não somos de movimento negro nem de movimento branco. Nós desconhecemos essas divisões, mas nós conhecemos uma divisão: dos que se salvam e dos que se perdem, dos que entenderam que o evangelho é sabedoria e poder de Deus, e os que veem o evangelho como loucura. Essa divisão não é para nós odiarmos os de fora, mas para que nós continuemos a pregar para eles, continuemos a anunciar para eles que só Jesus Cristo salva, que só o evangelho da graça oferece o caminho da salvação. Essa é a divisão que importa, irmãos, para nós. O que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha.
Essa é aqui a grande decisão, é a cruz que divide entre um mundo que se perde e um mundo que é resgatado por Deus. Diz aí no versículo de número 22 o seguinte: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por várias vezes nos evangelhos, nós vemos as autoridades judaicas, particularmente, ou intelectuais judaicos, religiosos, de patente, dizendo a Jesus: mostra-nos um sinal, se tu és o Filho de Deus. Numa passagem eles dizem até assim: mostra-nos um sinal no céu. É interessante que Jesus não atendeu a esses pedidos. Não quer dizer que ele não fez sinais. Ele multiplicou os pães, ele ressuscitou Lázaro, ele curou o cego, o aleijado, paralítico. Ele fez inúmeros sinais, mas ele não atendeu esses pedidos específicos, porque esses pedidos específicos eram de dos que queriam controlá-lo. Ou seja, faz o sinal que a gente quer, da forma que a gente quer no céu. E meus irmãos, ele não é servo, ele é Senhor. Ele é Senhor. Na verdade, eu tenho dito até aqui que o Evangelho, de certa maneira, zomba da nossa sofisticação intelectual, zomba da nossa autoestima ética de que a gente pode merecer o céu com as obras, e proclama que só há salvação e graça através do que Jesus Cristo fez. Jesus, que veio para cumprir este evangelho, não ia se submeter a capricho humano. Esses que pediam um sinal são mais ou menos como alguns hoje que dizem assim: eu vou ser crente, mas se Jesus fizer isso na minha vida, querem impor condições a Deus. É como se na verdade essas pessoas não quisessem ter Jesus como seu Senhor absoluto. É como dissesse: Senhor Jesus, eu entrego a ti, se eu também souber que tem alguma coisa em ti que eu domino. É uma negociação. Eu quero ter uma certa intervenção sobre a tua vontade, e aí tu tem uma intervenção sobre a minha, mas eu não quero ser controlado absolutamente. Aí tem gente que diz: eu vou aceitar Jesus quando eu resolver esse problema. Aí eu vou aceitar Jesus se primeiro ele me fizer deixar a bebida. É o contrário, tem que vir a ele para ser liberto por ele. Tem gente que quer chantagear Cristo, irmãos, mas Jesus não aceita chantagem, não. Jesus não chega para alguém e diz: o que é que você quer para me seguir? Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Teve um que disse para Jesus: eu te sigo, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai e minha mãe. Ele queria ficar com os pais até o dia que eles morressem para receber a herança e depois seguir Jesus com dinheiro. Jesus diz: deixa que os mortos espirituais enterrem os mortos. Um disse: eu te sigo, mas deixa primeiro eu me despedir. Deveria ter se despedido logo em seguida, mas estava querendo já criar uma condição. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. É preciso seguir a Cristo sem condições. Ele é o Senhor, é você que tem que se dobrar. Não é dizer: se ele fizer isso ou aquilo, não, venha. Vinde a mim, disse ele, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Os judeus pedem sinal, e os gregos, sabedoria. É como se os gregos sofisticados estivessem dizendo: olha, a gente aceita isso que você está dizendo aí, pregador, mas vamos estruturar o que você está dizendo com o sistema de pensamento que a gente já tem. O gnosticismo foi isso, foi uma tentativa mal sucedida e diabólica de acomodar o evangelho ao pensamento grego, que resultou numa heresia, numa seita, que
que chegava até mesmo a dizer que Jesus não tinha um legítimo corpo humano. Então o grego pede sabedoria, o grego diz: eu posso aceitar isso, mas vamos mudar um pouquinho, vamos sofisticar. Coloque isso dentro de um sistema de pensamento que eu possa aceitar. E mais uma vez é o homem querendo se impor a Deus. Que Deus fale, que Deus diga o que Ele quer, mas que isso seja recebido por mim de modo que eu não tenha que desmoronar o meu sistema de pensamento. Eu quero de uma maneira que se estruture com o que eu já possuo, com o que eu já penso. Mas Jesus dizia: arrependei-vos. Sabe o que quer dizer arrependimento, irmãos? Muita gente pensa que a palavra significa alguma coisa sentimental, mas no grego é metanoia, quer dizer mudem de mente. Ou seja, com a mente que vocês estão, o evangelho não é inteligível, vocês têm que mudar a mente. Joga essa mentalidade fora e aceita o evangelho nos termos do evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Meus irmãos, é doloroso o arrependimento, porque é doloroso reformular todos os conceitos. O evangelho não vem para mudar alguns conceitos seus, não. Se você aceitar Jesus, vai mudar tudo. Todos os conceitos vão ser reelaborados. Está tudo errado, tem nada que se aproveite, não. E mudar o pensamento, a maneira de vida, é uma coisa dolorosa. O apóstolo Paulo que o diga. Paulo era um judeu, pensava judaicamente. Ele dizia que tinha zelo pelo judaísmo, que era um zelo sem entendimento, que era obcecado. E ele esteve no dia em que o Sinédrio, o Senado judaico, apedrejou Estevão. E Estevão apresentava àquelas pessoas o evangelho, mas elas se irritavam, se enfureciam e apedrejaram Estevão. Paulo estava lá, ainda não convertido, não apedrejou Estevão, mas ficou ouvindo o que ele tinha para dizer. Aquilo perturbou Paulo. Perturbou Paulo porque Paulo pensava: se isso for verdade, eu tenho que reformular tudo. Se isso for verdade, está tudo errado de ponta cabeça, de uma ponta a outra. Meus irmãos, mudar tudo, reformular tudo, dói. E o evangelho não é aditivo, não é a exclamação no final da frase, nem a interrogação. O evangelho não é o S que faltou na palavra. O evangelho apaga tudo e tudo tem que ser escrito de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Paulo decidiu acabar com o cristianismo, como quem diz: se eu acabar com esse negócio, eu vou saber que esse negócio não era de Deus. Porque Paulo havia sido, ele diz, aluno de Gamaliel. E Gamaliel era um intelectual judeu que o livro de Atos diz que pensava assim: se um movimento é de Deus, ele perdura. Se não é de Deus, se desfaz. Como Paulo tinha aprendido aos pés de Gamaliel, Paulo disse: então eu vou logo acabar com esse movimento, porque se eu perseguir ele desaparecer, como eu aprendi com meu mestre Gamaliel, não era de Deus, eu vou dormir em paz, vou continuar vivendo do mesmo jeito, vou saber que isso não era verdade. Mas a vida de Estevão impressionou Paulo, o modo como ele morreu, glorificando a Deus, tocou no coração de Paulo, sua consciência estava perturbada. Paulo pegou carta de autorização do sacerdote para prender crentes, entrou em casa, trouxe crentes presos, foi ali no caminho de Damasco para continuar a sua perseguição, mas quando ele estava indo, ele viu uma luz, e Jesus lhe apareceu e disse: Saulo, Saulo, duro te é recalcitrar contra os aguilhões, é duro lutar contra o que tu já está sabendo que é verdade. E meus irmãos, Paulo, a Bíblia diz, caiu por terra, e naquele momento que caiu por terra, embora isso seja literal, ele caiu por terra, mas ali houve uma mudança. Mais na frente ele mesmo vai usar esse exemplo da ressurreição. Uma semente para brotar tem que morrer, ela cai na terra e morre, seca, racha e brota. Ali, irmãos, Paulo caiu em terra, secou, morreu, e ali uma nova vida surgiu. Ali uma nova vida surgiu. Ele disse: quem és,
és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele disse: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Ali Paulo foi convertido, irmãos, e mudou o seu pensamento. O perseguidor agora era perseguido. Tudo que lhe era caro perdeu o valor. Ele disse: o hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, eu achava que tudo isso valia a pena. Eu achava que podia me gloriar de toda essa ancestralidade e posição, mas agora considero como nada para ganhar a Cristo Jesus. Pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, agora eu desprezo todas estas coisas. Agora o meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Não queira limitar o evangelho à sua sabedoria, ou sua sede se caber dentro da minha caixa. Não imponha-se não, e nem imponha a sua caixa intelectual. Paulo diz aos Gálatas: eu não persuado os homens, eu não persuado Deus, eu persuado os homens. Eu não estou tentando convencer Deus a aceitar as coisas dos homens. Eu estou tentando convencer os homens a aceitar as coisas de Deus. Paulo disse: porque se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. Este é o evangelho, limpo e seco, direto, sem moldura, sem ajustes. Você é pecador, você é pecadora. Se você morrer hoje sem ter se encontrado com aquele que por você morreu na cruz, você vai ficar separada de Deus por toda a eternidade. Mas se você reconhecer o seu pecado e disser a Jesus: entra no meu coração, vem perdoar os meus pecados, pelo sangue que derramou-se naquela cruz, Ele vai apagar toda mancha. Ele vai entrar no teu coração, mudar a tua vida. Esta palavra da cruz pode ser loucura para os que estão lá, sem querer saber de Deus. Mas eu digo, para mim, para muitos que estão aqui, pode ser para você hoje, é o poder de Deus. É o poder que transforma, salva e leva para o céu. Vamos ficar de pé.